Saúde a todos os professores com a paz do Senhor. Amém, queridos professores, alunos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos primários, faixa etária de 7 a 8 anos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título Jesus me ensina a evangelizar. E embaixo do nosso título estão os livros que está a história do dia. Amém? Então o objetivo da nossa lição é que o aluno saiba que devemos falar da salvação em Cristo para todas as pessoas. E o ponto central, falar de Jesus às pessoas é a maior forma de amor ao próximo. Então, antes de começarmos nossa aula, nós vamos fazer a oração. E o país do plano de frequência de hoje é a Suécia. Nós vamos orar pela Suécia. A nossa lição deu a ideia de levar as bandeiras algumas bandeiras, para a sala de aula dos países. E eu vou levar as bandeiras dos países que já oramos durante esse trimestre. Não só nesta aula, como a última aula também é importante, que será o próximo domingo. Então, fecha os teus olhos e vamos apresentar a Suécia, os países que nós já oramos, inclusive o nosso Brasil. Então, fecha teus olhos e concentra o teu pensamento com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, te agradecendo por esta tão rica oportunidade de aqui estudar, Senhor, e aprender a Tua palavra, de transmitir, Deus, a Tua palavra, Deus, para as pessoas. Aleluia, de levar o ID, Jesus, a todas as criaturas. Jesus, estende as Tuas mãos sobre a minha vida. Tem misericórdia, Jesus, de mim, Senhor. Me ajuda, Deus, a gravar essa aula e que tudo seja um sucesso para a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Eu te apresento cada professor, Jesus. Estenda as Tuas mãos. Dá, Jesus, a sabedoria, Jesus, para ele, Jesus, dividir um tempo, Jesus, para estudar, Jesus, a Tua palavra, Jesus, para passar, Senhor, a Tua palavra, compartilhar, Jesus, a Tua palavra com os pequeninos. Senhor, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus que abre porta onde não há porta. Dá condições, criatividade para os professores desinvestirem em suas aulas. Seja visuais, Jesus, grandes ou pequenos, não importa, Senhor. O importante, Deus, é, Senhor, aleluia, Jesus, investir, Deus, na Tua obra, Pai. Abençoa, Deus, a Suécia, estende as Tuas mãos, continua, Deus, estendendo as Tuas mãos, entrando com salvação nesse país, Jesus. Eu te apresento todos os países que nós já oramos, inclusive o nosso Brasil. Continua, Deus, na situação, no controle da situação, Deus, do nosso país. Entra com salvação, Jesus, na vida das autoridades. Ajuda eles a conduzirem, Deus, o nosso país, Pai. Abençoa cada professor necessitado e aflito, Jesus, que está em casa pensando em algo, mas o Senhor é um Deus de vitória na vida de cada um, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, debaixo do Teu sangue, é debaixo do Teu sangue, Jesus, amém. Amém, querido professor. Aqui eu oro com o linguajar de professor para professor. Mas o ideal é que quando você for orar, você ore com o linguajar de professor para criança. Amém? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 12. E eu trouxe como sugestão para vocês o hino 115 da nossa arte, que está combinando com o tema da nossa lição, que diz assim: trabalhai e orai. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor.
está? Sim, na via do Senhor. Aí você na sala de aula louve esse hino completo, para que as crianças aprendam a cantar os hinos da harpa também. Eu também trouxe um cântico bem facilzinho. Esse cântico ele é da APEC, que fala assim, ó. Aqui pertinho na esquina, ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Esse cântico ele é curtinho e nessa aula mesmo ele já consegue aprender. Como nossa lição, a lição de hoje vai falar sobre missões, é importante que vocês tirem um momento e façam uma oração pelos missionários. Amém? E a nossa lição, como tia Val já falou, é a lição de número 12. E nós vamos fazer o que agora? Nós vamos memorizar o versículo. Então, você vai pedir ao seu aluno para abrir a Bíblia no livro de Marcos 16 e o 15. O aluno que tiver dificuldade, você ajuda a encontrar o versículo. E não deixe o aluno deixar de abrir a Bíblia. Tem criança que leva e deixa dentro da bolsa. Aí você cobra do aluno. Quem trouxe Bíblia, realmente tem criança que não leva. Mas a criança que leva, você pede sempre para abrir. Então, vamos lá. O versículo de hoje diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, só a parte A. Aí leiam mais uma vez. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. E agora vamos fazer o quê? Vamos memorizar o versículo, isso mesmo. Que diz o quê? Todas as crianças lendo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. Só as meninas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. Só os meninos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. Todos juntos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. Agora eu quero ver quem consegue ler o versículo sem ler. Vamos lá? Bíblia fechada. E agora nós vamos olhar para este visual, para este recurso. Você pode não ter um recurso como esse, mas você pode utilizar o recurso da lição, certo? Então vamos lá, todo mundo memorizando. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. Agora eu quero ver quem vai dizer mais forte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e o 15, parte A. E você vai utilizando a sua criatividade durante a memorização do versículo. Eu tenho certeza que eles sairão da aula com este versículo na sua mente. Então você vai explicar aos seus alunos que Jesus nos deixou uma grande missão. Uma missão muito importante. Vocês sabem que missão é essa, criança? Vocês vão explicar para ele que Jesus deixou uma missão para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Levar a
a mensagem das boas novas da salvação para todos. E jamais podemos esquecer dessa tão linda missão. O Senhor deseja que todos conheçam o ID, conheçam a palavra, seja criança, idoso, jovens, não importa a idade. Deus, o desejo do coração de Deus é que todos conheçam o plano perfeito que ele teve, que foi de entregar o seu único filho, né? Ele amou o mundo de uma tal maneira e que entregou o seu único filho para morrer em morte de cruz. Ele morreu, mas no terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. E é isso, essa missão que Deus quer de cada um de nós. Você pode pregar na escola, você pode pregar na sua vizinhança, aonde você estiver, você pode falar do amor de Jesus a toda criatura. Amém? E nossa lição hoje está falando sobre o quê? Sobre missões, isso mesmo. Você só pode fazer missões se você viajar? Não, a gente pode fazer missão em qualquer lugar. Mas, criança, você sabe o que é ser um evangelista? Evangelista é a pessoa que compartilha o evangelho. E o evangelho significa boa notícia. E que boa notícia é essa? Como vimos nas aulas passadas, todos nós estávamos condenados a uma eternidade horrível, longe de Deus. Afinal, por causa do pecado, ninguém pode entrar no céu. Mas Jesus mudou tudo isso quando levou sobre si, quando ele carregou sobre ele todas as nossas dores, iniquidades, todos os nossos pecados. Jesus levou, foi crucificado, mas ele, o que foi que aconteceu? Ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele ressuscitou. Isso mesmo, criança. Ele ressuscitou. E ele está vivo. E ele tem um desejo que cada criatura aceite ele como o único e suficiente Salvador. Mas para que as pessoas aceitem ele como o único e suficiente Salvador, o que é preciso fazer? É preciso a gente anunciar a boa notícia. Amém? O problema é que muitas pessoas ainda não sabem dessa boa notícia. Muitos vivem tristes, angustiados, sem esperança. E como é que elas ouvirão se não há quem pregue? Como, criança? Elas ouvirão se não há quem pregue. Foi por isso que ele nos deixou essa missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, antes de subir aos céus, a fim de nos preparar um lugar, Jesus nos deixou uma missão, que eu já falei para vocês, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, vamos descobrir como Jesus, ele nos deixou essa ordem. No terceiro dia, após sua morte, após a sua crucificação, Jesus, ele ressuscitou, não foi isso? E os discípulos estavam todos tristes, angustiados, todos estavam super tristes, criança. Mas eles tiveram uma surpresa. E que surpresa foi essa? No terceiro dia, após a sua horrível crucificação, os discípulos estavam reunidos tristes e desanimados. Imagine quem apareceu. Isso mesmo, Jesus apareceu para eles. E quando eles viram Jesus, eles ficaram, eu acredito que meio que assustados. Como assim? O que está acontecendo? Então Jesus disse para ele que a paz
paz estejam com você. E mostrou as suas mãos, e todos ficaram muito alegres, porque Jesus venceu a morte. E quando Jesus mostrou as suas mãos, então eles viram, ele realmente é Jesus, ele realmente venceu a morte. Mas no meio dos seus discípulos estava faltando Tomé. E quando a boa notícia se espalhou que Jesus tinha ressuscitado, Tomé disse para os outros discípulos que só acreditaria que Jesus realmente tinha ressuscitado se visse as marcas da cruz, dos pregos em suas mãos e se tocasse nele. Então Jesus foi tão bom, crianças, tão bom. Foi tão bom que uma semana depois ele voltou a aparecer aos discípulos. Quando Tomé estava com eles, então Jesus pediu para que Tomé tocasse nele, né? E mostrou as suas mãos, o quanto ele sofreu. E Tomé ali ficou admirado. Então Jesus disse a Tomé: Tomé, você creu somente porque viu. Mas felizes são aquelas pessoas que não viram e creram, né? Que lindo, né, criança? Então Jesus, aí quando Tomé, ele viu, ele realmente acreditou que era Jesus. Eu acredito que ele ficou, espantado. Mas foi uma promessa que Deus ele fez, né? Jesus foi o plano perfeito para nossas vidas. Então, antes de subir aos céus, Jesus, ele apareceu ressurreto algumas vezes para diferentes pessoas, dando mais algumas recomendações. E ele disse que enviaria o seu Espírito Santo para estar sempre conosco. E o mais importante, ele pensou em todas as pessoas tristes, angustiadas, pessoas sem esperanças. Ele pensou em todo mundo. Amém? Então, ele disse para nós, disse aos discípulos, e essa fala também é para mim e para você. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, e aos que crerem será dado o poder de fazer milagres, curar, receber livramentos de morte e expulsar demônio pelo poder do meu nome. Então, ele deu a ordem ali de os discípulos ir por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Assim, essa boa notícia chegou até a nós, centenas de anos depois. Agora, nós que também somos discípulos de Jesus, devemos continuar transmitindo, né, a palavra de Deus a toda criatura. Porque você sabia, criança, que isso é uma forma de amar as pessoas, de amar ao próximo, de pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar onde você chegar, na escola, no shopping, nos passeios, na vizinhança. Não tenha vergonha de falar do amor de Jesus para as pessoas. Quando você vê um amiguinho triste, fala para ele que Jesus o ama, que Jesus entregou a sua vida por amor a mim e a você. Não tenha vergonha, criança, de anunciar o evangelho a toda criatura, porque esta missão, Jesus ele não deixou só para os adultos, deixou para você também, que é criança. Você pode falar do amor de Jesus. Amém? Você tem o costume de falar do amor de Deus para os seus colegas de escola? Nunca se envergonhe de falar de Jesus. Deus deseja que todos sejam salvos. E quanto mais falamos do amor de Jesus para as pessoas, mais oportunidades as pessoas têm de aceitar Jesus como único e suficiente
Salvador. Amém? Porque, criança, você sabe, né, criança? Que o pecado nos afasta de quê? De Deus. Mas Deus, ele teve um plano perfeito de entregar o seu único filho para todos que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o nosso coração ele fica mais alvo do que a neve. E para que o pecado não domine a minha vida, a minha intimidade com Deus, que não domine a tua intimidade com Deus, a gente precisa regar a nossa vida espiritual todos os dias. Precisamos orar, jejuar, ler a palavra e levar o ID a toda criatura. Então, mais uma vez, tia Val diz, não se envergonhe de levar o evangelho a toda criatura. Anuncie a todos que vivem ao seu redor. Não importa a idade, se for velhinho, se for um adulto, criança, não tenha vergonha. Se você tem um papai, se você tem uma mamãe que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, continue pregando o evangelho para eles, anunciando a boa notícia e levando o ID a toda criatura. Amém, meus amores? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma aula abençoada. Me perdoe cada erro aqui. Amém? Eu tento trazer para vocês o melhor. E a semana passada eu tive ausente porque foi aniversário do ciclo de oração infantil no qual eu, por misericórdia, né, dirijo. E a semana passada foi uma semana de muitas demandas. Eu até tentei, mas não consegui gravar. Mas graças a Deus que Ele me deu essa oportunidade de gravar mais uma vez. E se você quiser assistir alguns momentos do aniversário, esse ano eu deixei registrado alguns momentos no meu canal. Então que Deus abençoe e até a próxima aula. Um beijo e a paz do Senhor.